Glória a Deus, aleluia. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Eu também. Principalmente porque eu recebi uma confirmação do Pai. Muitas vezes a gente constrói uma palavra, estuda uma palavra e vai... E a gente viaja muito, né? Um texto que é para ter, 3 folhas, 57 no final. E aí a gente tenta resumir, trazer para cá, puxar para cá, puxar para lá. E aí sai o extrato de tudo aquilo, né? E a gente traz aqui para entregar para vocês. E hoje, Deus falou comigo. Quando nossa irmã Regiane veio aqui, eu vou pregar em Atos 3:5. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém Pedro lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Você acredita? É isso aí, é isso aí. Glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor está presente, o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, por nos trazer nessa casa. Obrigado por estarmos com os nossos irmãos aqui. Obrigado porque já podemos sentir a Tua presença, que ela venha sobre os nossos corações, que ela venha sobre os nossos pensamentos, nosso entendimento. E Pai, tudo aqui é para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. Nós queremos, já entregamos nossos louvores, agora queremos entregar nossa mente, tudo que somos, tudo que temos, ao Senhor, para que o Senhor fale no nosso coração, para que nós possamos nos abrir nessa noite, para receber da Tua palavra, para que essa palavra edifique mesmo as nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, glória a Deus. Então nós estamos aqui, isso aqui é um texto que fala da cura de um coxo de nascença, um discurso de Pedro no templo, né? E a gente vai entender esse milagre hoje, né? Mas para isso a gente tem que voltar lá no capítulo 1, onde tudo começou. Jesus ficou 40 dias com seus discípulos ensinando, e ele deixou 2 heranças. Primeiro, a promessa, né, que viria depois dele um que continuaria aquilo que os discípulos que ele já tinha iniciado com os discípulos. Então eles não ficariam órfãos, mas esse que viria habitaria dentro deles, e esse era o Espírito Santo, né? Nós já falamos na quarta-feira, quem estava aqui sabe. E o segundo é que haveria uma missão, e essa missão seria o quê? Pregar ali em Jerusalém, na Judéia, toda a Samaria e até os confins da terra. E é uma missão que nós temos hoje, não passou, né? A primeira se cumpriu. Todos aqueles que vêm e decidem por Cristo recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar dentro de si, e aí ele começa a fazer. O segundo passo é o quê? Fazer essa missão, certo? Então eles estavam em Jerusalém, o Espírito Santo foi derramado, e aí eles começam a viver esse revestimento de poder. Então tudo aquilo que era medo que eles tinham quando andavam com Jesus, porque eles dependiam de Jesus, né? Eles precisavam de Jesus. Jesus estava aqui, Jesus praticamente dirigia tudo, né? Agora não, agora eles estavam sozinhos. Então, a partir do recebimento do Espírito Santo, o medo virou ousadia, né? Nós vemos Pedro aqui diante de um paralítico coxo, dizendo: levanta e anda. Eu não tenho nada, eu não tenho moeda nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda. Então você vê a tremenda ousadia desse Pedro, né? Então assim, eles estavam no esconderijo, estavam ali fechado, esperando Jesus voltar, e eles recebem o Espírito Santo. A partir disso eles fazem o quê? Saem do esconderijo para viver esse novo tempo do Senhor com o Espírito Santo. E essa fragilidade que eles tinham se transformou em autoridade. Agora eles tinham autoridade, a autoridade que vinha do alto, e o poder do Espírito Santo estava sobre eles. E esse poder do Espírito Santo
que curou esse coxo em Atos 3, nasce então lá no Pentecoste. Lá no momento que eles estavam orando e receberam o Espírito Santo. Então Atos 3 é um milagre registrado na Bíblia e é o primeiro milagre. O primeiro milagre foi esse que a Regiane, na abertura, ela leu aqui. Esse foi o primeiro milagre dos apóstolos com relação a alguém coxo ou alguém doente e eles usarem esse poder do Espírito Santo para trazer isso sobre alguém. Então foi o primeiro milagre. E você nota que não foi por força, né? Não foi algo forçado, né? Não foi por vai, levanta, em nome de Jesus eu declaro. Não, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Simples assim, coisa básica, né? E foi assim, não foi uma capacidade que Pedro tinha sobrenatural. Não foi algo que ele falou, nossa, eu vou lá porque agora eu fiz o curso lá, eu fiz o intensivo lá de cura e libertação, eu fiz o intensivo de levantar doentes e agora eu vou lá e vou aplicar. Não, o Espírito Santo dentro dele usou a vida dele como um instrumento para curar aquele homem. Tudo tem um porquê. Tem um porquê Jesus aplica o milagre. Jesus não é um man baby que fica aí na rua jogando bolinha para cima para aparecer. Tudo que ele faz, tudo que Deus faz tem um motivo, tem um porquê. E a gente vai saber hoje porquê. Então, o que mudou em Pedro? Antes do Pentecostes ele nega Jesus, depois do Pentecostes ele levanta um paralítico, né? Então, quando o Espírito Santo assume o controle, homens comuns passam a viver coisas extraordinárias. Amém? Atos 3:1 fala assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Quem estava dirigindo? Quem estavam juntos? Pedro e João. Pedro e João, eles eram bem diferentes, né? João era um cara, parece ser, pelo que a gente lê, um cara mais reservado, um cara mais amoroso. Ele era chamado de discípulo do amor. Já Pedro era intenso, né? Pedro era o cara impulsivo, explosivo, o cara que ia para cima, né? Você vê que lá quando Jesus manda, chama ele para andar sobre as águas, ele fala assim, fui, e vai, né? Isso mostra muito do que ele era, tá? Lógico, mostra uma fé, mas também um rompante que muitas vezes poderia dar problema, né? Lá na espada do Getsemane, quando ele tira a espada, né? E ele corta a orelha de Malcolm, né? Então é uma coisa. Ele era esse tipo de cara, assim. Então ele era emocional, ele era precipitado, ele era o cara que para pau para toda obra, né? Aquele cara que você podia chamar, ele ia, né? Não importava se estava do lado do Corinthians, do lado do Palmeiras, ele ia, né? Então assim, o que o Espírito Santo fez nesse cara? O que o Espírito Santo traz e muda esse homem de Deus, né? Ele não mudou a identidade de Pedro. Pedro continua sendo Pedro. Pedro não se transforma em João, ele não se transforma em Tiago, ele não se transforma em Paulo, ele é Pedro mesmo, é o mesmo Pedro. Só que ele transformou esse temperamento. Agora a coragem, aquela coragem carnal que ele tinha, se transforma em quem? Em ousadia espiritual. Agora essa ousadia do levanta e anda, ele tem, ele usa. Então, Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus escolhe pessoas que estão disponíveis. Você está disponível? Ele quer você. Então, se disponibilize para Deus, que Ele vai te usar. Então, mesmo nessas diferenças que a gente vê Pedro e João, eles estavam andando junto. Você vê que na última Páscoa lá, eles que foram até lá, eles foram os dois lá montar tudo lá para a Páscoa, né, do Senhor. Você vê lá no sepulcro, quando eles saem correndo para ver o sepulcro lá, quando as mulheres chegam e avisam, quem vão os dois, não é? João é mais rápido, chega primeiro, mas Pedro chega também. Pedro devia ser mais velho um pouco do que João, né? Samaria, por exemplo, quando os apóstolos no capítulo 8 lá, os apóstolos vão impor as mãos sobre as pessoas para receberem o Espírito Santo, também são os dois. Então sempre você vê até aquela musiquinha, Pedro, Tiago, João no barquinho lá na Galileia,
Então você vê sempre os três, né? Pedro, Tiago e João. Só que Tiago foi o primeiro mártir, ele foi morto. Aí sobrou só o Pedro e o João, né? Então assim, as diferenças não podem trazer divisão. As diferenças entre nós, entre eu e você, não podem nos dividir. Porque tem uma coisa que nos liga, que é o Espírito. Eu sou casa do Espírito, você também. Então esse mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Essa é a nossa ligação espiritual, né? O propósito precisa ser maior do que a minha personalidade. O propósito precisa ser maior do que as minhas preferências. O propósito precisa ser maior do que o meu temperamento. Se ele for maior, essa diferença que nós temos vai ser pequena, porque o nosso propósito é o mesmo. Amém? Quantas pessoas aqui abandonaram o seu próprio propósito por causa das diferenças? Você tinha um propósito e aí você abandonou o seu propósito porque você era diferente da pessoa. Muitas pessoas fazem isso. Deixam o propósito porque a outra pessoa é diferente, ela não quer constranger a outra pessoa, mas ela não sabe que nela habita o Espírito Santo. Se na pessoa habita o Espírito Santo, essa diferença vai ser bênção, não vai ser ruim. Isso vai vir para somar, não para diminuir. Então eu não gosto daquele pastor, eu não vou para aquela igreja. Eu até gosto da palavra, mas aquele pastor, eu não sei, nosso santo não combina. Eu não gosto daquele irmão, então eu vou ficar longe dele na igreja. Vou passar de largo assim. Quando eu ver ele, eu vou lá. Ele não resolve, não senta com o irmão e resolve, né? Eu não vou servir naquele ministério porque eu ouvi falar lá que o pessoal fala muito em línguas e eu não falo em línguas. Então eu vou me sentir deslocado. E aí outras coisas, né? Eu não vou na casa de fulano, mas gente, eu não vou evangelizar tal pessoas porque a pessoa é muito arrogante. Quem é você para escolher quem vai ser evangelizado ou não? Se você entendesse que você é servo, você ia servir. Simples assim. Você ia deixar todas essas diferenças e encarar aquilo que é o propósito. Quem tem problema hoje aqui em encarar o seu propósito com Deus por conta das diferenças, por conta de se sentir menor, por conta de não ir com a cara de alguém, isso acontece, isso é normal. Então as preferências nossas não podem ser maior do que o nosso propósito. Quando o propósito é grande, a diferença se torna pequena. Quando o propósito é grande, as diferenças tornam-se pequenas, muito pequenas. O seu propósito precisa falar mais alto do que as suas preferências. Se você não consegue largar as suas preferências, porque o seu propósito é pequeno. Então quem apenas vive para suprir as suas preferências, vai permanecer tempo suficiente para não cumprir os propósitos. Se você conseguir ir contra as suas preferências, mais rápido você vai cumprir o propósito. É o que esses homens faziam, por isso eles estavam andando juntos. Mas como Pedro e João conseguiam andar juntos, sendo tão diferentes? Propósito é grande. Então você deixa mágoa, sentimento, divisão, relacionamentos quebrados, você deixa tudo para o lado, para cumprir o quê? O propósito. Então vamos para o nosso primeiro tópico aqui. Os nossos propósitos são maiores que as nossas preferências. Mas tem uma coisa, para que a gente entenda isso e para que a gente consiga isso, nós precisamos de uma ferramenta que se chama reconciliação. Porque fatalmente vai acontecer uns arranca-rabo. Você precisa saber se reconciliar. Se você souber se reconciliar,
você vai entender, você vai saber se relacionar com pessoas diferentes a você. Você precisa saber se reconciliar. Mateus 5:23 fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Jesus não está falando aqui de pessoas que abandonaram a igreja. Jesus não está falando de pessoas que não serviam na igreja. Jesus não está falando de pessoas que deixavam de ofertar. Ao contrário, ele está falando que uma pessoa ali chegou no altar para ofertar. Mas ele fala o quê? Se houver alguma coisa quebrada em algum relacionamento, vai e se reconcilie. Ou seja, eu não vou aceitar a sua oferta se você tiver algum problema com alguém. Olha como o negócio é sério. Então muitas vezes a gente fala: puxa, mas nada dá certo, eu me entrego ofertas, eu entrego a minha vida, mas tem muita coisa que não foi reconciliada. A base da cura é o reconciliação. Se você não se reconciliar, aquilo continua no mundo espiritual clamando contra você. Sua oferta não vai ser ouvida, não vai ser aceita. Porque assim, o propósito da igreja, gente, não é um prédio. O propósito da igreja não é viver, não é a gente ter um lugar onde a gente tem um bom som, uma boa imagem. Não. O propósito da igreja é nós sermos família. E o propósito da sua vida, da sua casa, tem que ser esse. Do seu relacionamento tem que ser esse. Seu propósito com o seu marido não é ficar ganhando muito dinheiro, colocar os filhos em colégios caros. Isso é bom, mas o maior propósito é o seu relacionamento com ele. É o quanto tempo você fica brigado. Não é que não vai brigar, briga, mas o quanto tempo você demora para reconciliar. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ter menos orgulho, tem que ter mais humildade, menos argumentos, sabe? Aquele que quer ganhar todos os argumentos. Eu era assim. Eu ganhava todos os argumentos. Minha esposa ficava quieta e eu ganhava os argumentos. Ela me amava e eu ganhava os argumentos. Ela orava por mim e eu ganhava os argumentos. Eu fui para Cristo porque ela não ganhava os argumentos e eu ganhava os argumentos. O argumento dela foi muito maior que o meu. A oração dela me pegou. Eu dei bobeira, o Espírito Santo foi lá e me pegou. Porque ela não queria ganhar uma guerra, ela queria me ganhar. Essa foi a diferença. Marcos 3:24 fala assim: um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Ou seja, a divisão enfraquece a casa. A casa, ela quebra de dentro para fora. Quando uma casa cai fora, é porque dentro já quebrou. Se você está com um sentimento contrário àquilo que é o amor, essa casa está rompendo por dentro. E uma hora vai cair, a partir de fora. Mas antes cai a partir de dentro. O ambiente vai se adoecendo. Porque isso é uma doença. Quando você não perdoa, isso é uma doença. Vai comendo você. Davi fala isso, né? No Salmo. Enquanto ele não chegou diante de Deus e não falou mesmo o problema dele, os ossos dele se esmagavam. Isso é algo tremendo. Então a gente precisa de reconciliação, de perdão, de buscar a unidade. Isso é principal. Quando a reconciliação acontece, a unidade ela nasce. Quando eu me reconcilio, essa unidade vem. E onde existe unidade, o mover de Deus vem.
Se não existe unidade entre você e sua esposa, a sua oração não sobe, varão. É isso que fala a palavra. Deus se move em ambientes de unidade. Ambientes que há facção, há briga, Ele não se move. Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, Ele não se move. Efésios 4:1 fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, e esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. A palavra aqui qual que é? Esforçando-vos diligentemente. Sabe o que é isso? Esforçando com diligência. Eu vou trabalhar nisso. É trabalhoso, mas eu vou me esforçar. De novo, mas eu estou me esforçando. Não é que já na primeira aconteceu, ou se não aconteceu, eu falar, Deus não quer isso não. Eu não vou mais brincar. Vou levar a bola para casa. Não. Vou me esforçar diligentemente até acontecer. É como orar. Quando você ora para um enfermo, tem gente que fala assim, mas pastor, eu vou orar lá para uma pessoa que está enferma. Que hora eu paro? Até ela sair de lá. Simples assim. Até ela se levantar, ou Jesus, ou Deus pôr a mão no seu peito e falar, para aí, chega, não ora mais. Até então você está no propósito, continua. Então Pedro era diferente de João demais, total, mas eles caminhavam juntos. Por quê? O propósito era maior. Pedro devia ser um cara difícil, e João um cara muito amoroso. Não foi fácil, teve muita coisa que João teve que engolir, mas Pedro chegou lá, e João estava lá esperando ele. Estou aqui, Pedrão, sou teu irmão. Atos 1,14 fala assim: todos esses perseveravam em oração. Atos 4,24 fala assim: levantaram unânimes a voz a Deus. Então você vê que eles oravam juntos, perseveravam juntos, e fez o que? Atos 1,14, o Espírito veio. Atos 4,24, levantaram unânimes a voz a Deus. Isso aí foi no momento que Pedro sai da prisão. Eles começam a orar e eles estavam sendo perseguidos. E é interessante que Deus, para falar assim, eu estou aqui, fala para uma Regiane e falar o primeiro versículo, ou para eles no caso, foi o que? Tremeu lugares que eles estavam orando. Para que Deus fez tremer, gente? Tinha alguma coisa que precisava ser tremida ali? Não. Só para falar assim, eu estou aqui, continua assim que eu estou aqui, né? Unanimidade, unidade, concordância, poder sobrenatural. Quando há concordância, há poder sobrenatural, vai acontecer, como aqui em Atos 14, vai tremer, porque existe concordância, então existe poder. Muitos querem o fogo sem ter unidade, gente, não vai acontecer. Muitos querem o poder sem ter comunhão, não vai acontecer. Muitos querem o sobrenatural sem a reconciliação, não vai acontecer. A palavra fala isso, não adianta você ir contra a palavra. Você pode ficar batendo, é um ferro frio, não vai acontecer. Onde existe unidade, Deus encontra o espaço para manifestar a glória dele. Mas se não existe unidade, não tem espaço para a manifestação da glória de Deus. Mas existe um problema aqui. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai nos ferir. E como a gente faz para preservar a unidade quando alguém fere a gente? Jesus responde, Mateus 18,15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É interessante porque essa palavra muita gente fala como se fosse uma vingança. Vai lá com o seu irmão e fala tudo que tem que falar, expõe para ele, coloca ele em exposição, humilha ele.
Não, o que a palavra fala? Ele não está falando em cobrança, ele está falando em restauração, gente. Em reconciliação, em recuperação. A palavra aqui é: ganhaste o teu irmão. Você precisa ir para quê? Para ganhar. O sentimento que você tem é ganhar a vida dele, não ao contrário, entende? O objetivo não é vencer a discussão, não é expor a pessoa. O objetivo é ganhar a vida dessa pessoa. Estão comigo? Mateus 6,14 fala assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, gente, o problema horizontal afeta o problema na vertical. Então ele está falando, é uma condicional. Se você perdoar a pessoa que te ofende, o Pai vai te perdoar. Mas e se eu não perdoar? O Pai não me perdoa. Isso é condicional. Então, o que você faz na horizontal vai estabelecer o seu relacionamento vertical. Entende? Cuidado com como você está relacionando com as pessoas. Como você está entregando para as pessoas a mensagem. Que mensagem você está entregando para essas pessoas? Qual é a mensagem? Vai afetar. Se você não tiver uma boa horizontalidade, vai afetar no vertical, você com Deus. Então, quem quer viver o sobrenatural precisa aprender primeiro a viver os relacionamentos. E não fica emburradinho, não. Não adianta ficar com o biquinho olhando para mim. É isso aí, é a palavra, não sou eu, não. Fala com o papai depois. Tenha um relacionamento com ele lá, fala: papai, mas é assim mesmo? Papai, eu não gostei. Ele vai falar com você. O reino não vai crescer quando a gente derrota o irmão, mas quando a gente consegue restaurar o irmão. Aí o reino cresce. E o reino são todas as áreas da nossa vida, gente. O propósito tem que estar acima das diferenças, como a gente já falou. Então é reconciliar, é perdoar, é ganhar o irmão para o Senhor. Ganhar o irmão no teu coração, por ele lá dentro. Não importa as diferenças, esquece do que ele faz que não te agrada. Isso não importa. Isso não importa mesmo. Uma casa dividida vai cair, e ela começa a cair de dentro para fora. É esse pouquinho aí que você deixou para trás que começa a romper tudo. É a brechinha que o diabo quer. É o pezinho que ele quer para entrar. Cuidado, casais, cuidado. Vocês que são aí, ó, estou olhando para vocês. Cuidado. Não termine um dia sem perdoar um ao outro. Faça uma oração de perdão antes de dormir. Fala assim: mas hoje eu não tenho nada a perdoar, mas vamos fazer mesmo assim? Fala: eu te perdoo por tudo que você fez. Se você fez alguma coisa, que aquele momento eu senti isso, eu te perdoo. E a outra parte da mesma forma. Oração simples. Pai, a gente entrega o nosso relacionamento diante do Senhor. Simples assim. Rapidinho. 5 segundos. 10 segundos. Você vai ver como o seu relacionamento vai mudar. Então Pedro e João estavam unidos. Pedro e João estavam reconciliados. Pedro e João estavam alinhados no mesmo propósito. Mas para onde eles estavam indo, gente? Para onde eles estavam indo? O que estavam fazendo os dois ali? Eles estavam indo para onde? Se dirigindo aonde? Vamos ver aqui. Então, assim, eles não estavam cumprindo só uma tradição, eles não estavam indo só para a igreja para bater o ponto, eles não estavam indo para um lugar para falar assim: a gente foi para a igreja esta semana, Senhor, pode abençoar que eu fui para a igreja, eu sou cristão, eu vou para a igreja. Não era isso. Qual que era o propósito? Vamos lá. Atos 3:1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Isso nos leva ao segundo passo. Na oração, a igreja sobe junto no nível espiritual. Atos 3:1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 8
das 3 horas da tarde. Eles não estavam apenas juntos, eles estavam juntos, subindo, não para qualquer lugar, subindo para o mesmo lugar em oração. Eles desceriam aos pés de Cristo para subirem no mundo espiritual. Estavam unidos no relacionamento, estavam unidos no propósito, estavam unidos na oração. Então o milagre, é interessante isso, né? A Porta Formosa. Esse milagre da Porta Formosa não começa então ali na Porta Formosa, começa antes, no momento de oração. Entende? Os milagres nossos se cumprem lá no seu devocional. Lá que você prepara o milagre. Não é na hora que você grita, Senhor, em nome de Jesus, levanta e anda, não. O levanta e anda começa lá, começa antes, começa no ambiente de oração, começa quando você se entrega, quando você chora. A igreja não vai subir na presença de Deus se ela não estiver junto orando. Então a oração vai te levar num lugar espiritual, o melhor lugar espiritual. Um crescimento não apenas no nível individual, mas no nível maior, que é um crescimento com a igreja. Então a igreja precisa orar junto. Nós precisamos orar junto. Por isso que você tem que estar aqui 6h30. Você precisa estar aqui às 6h30, seu fanfarrão. Por que você não chega antes? Meia hora, vem orar com a gente. A gente orando junto, a gente sobe junto à presença de Deus. Lógico, existe o quarto secreto? Existe o quarto secreto. Existe a oração individual? Existe a oração pessoal. Existe essa oração? Existe, a palavra fala disso. Mas Deus não só trabalha essa oração individual, Ele trabalha a oração coletiva também. A oração quando você faz junto com alguém, com seu cônjuge, com seu filho, essa oração tem outro tipo de poder, outros tipos de lugares espirituais. Atos 1,14. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas. Eu acho incrível a palavra todos esses. Não fala assim, o pastor recebeu, o pastor perseverou, o bispo, não, todos esses. Não era só Pedro, não era só João, não era todos, do Zezinho ao Huguinho, todo mundo recebeu. Todo mundo perseverou. Você entende como é junto? Como não tem aquela coisa, fulano recebeu mais, não tem isso. Todos estavam ali. Todos estavam recebendo a mesma porção. Porque Deus não faz acepção. Amém? Então, enquanto o mundo se divide, a oração vai te juntar. A oração vai te alinhar. Você quer alinhar com a sua esposa? Ora mais com ela. Vou alinhar, vou conversar mais sobre o que ela quer. Não, ora mais com ela. E a coisa vai alinhar naturalmente. A oração aproxima a gente. A oração aproxima. Aproxima vocês e vocês da presença de Deus. Te leva o casal à presença de Deus. Amém? Então existe uma ordem divina para que você tenha unidade, para que você tenha concordância, para que você tenha essa unidade em oração. O Pentecoste aconteceu porque eles estavam unidos ali, orando. Aquele negócio tremeu lá, por quê? Porque eles estavam unidos orando. E é assim que acontece. Antes de derramar dom, Deus derrama relacionamento. Não vai pensando que você vai receber dom para quê? Peçam os melhores dons, se você vai usar. Para que Deus vai derramar dom para você, se você não usa? Comece a usar em casa. Usar dom não é só fazer na obra, não. Usar dom é no seu trabalho, usar dom é no seu relacionamento com seu filho. Aí você usa os dons. Discernimento de espírito, falar em línguas para se auto-edificar. Para isso Deus dá o dom. O que acontece quando a igreja ora reunida, quando ela ora junto? Quando a gente sobe junto nesse lugar que eles estavam, o que acontece?
Deus faz milagres. Eles estavam num cenário de perseguição, eles estavam num cenário de prisão, de ameaças, de pressão, mas Deus estava balançando os lugares. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Atos 4:24. E Deus mexeu tudo. É isso que Deus faz. Você quer que Deus mexa em algumas áreas da sua vida? Ora junto. A nossa vida financeira está ruim. O nosso filho está nas drogas. Vocês oram juntos? Você vem para a igreja, não busca um irmão para orar. Você sai daqui, vai para casa, fala, já fiz minha parte. Você não busca a gente para orar aqui por você? Tem alguma dificuldade? Vem orar aqui com a gente. Não precisa ser das 6:30. Eu estou falando 6:30 que seria bom, né, irmão? Se viesse. A gente ia gostar. Mas depois do culto. O que você vai fazer depois do culto? Comer a pizza? O que você vai fazer depois do culto? Vem aqui na frente, a gente vem aqui para orar com a gente. Pede uma oração. Não seja um pedinte de oração, né? Não é para ser pedinte, você não é um esmoleiro de oração. Mas tem coisas que a gente precisa orar junto. Tem coisas que a gente precisa romper junto com vocês. Aqui, a gente tem os intercessores aqui. Coloca o seu nome aí na oração. Você esquece, você tem problema e você nem liga para o seu pastor para pedir oração, para pedir aconselhamento, para nada. Vai continuar com os problemas, porque tem coisas que a gente vai romper junto. Nossa, que silêncio. Então assim, a Bíblia não diz que um sentiu o tremor e o outro não. A Bíblia não diz que eles ficaram, um ficou cheio e o outro não. A Bíblia não diz que a liderança recebeu e os outros não. Todos recebem. Esse mover de Deus não é para alguns, não, é para todos nós, gente. Deus não vai fazer acepção nesse sentido, Ele quer que todo mundo receba. O lugar treme, todo mundo vai tremer junto. Tremeu aqui, você sentiu aí? Não, eu não senti. Então, ora mais que você vai sentir. Não, vai tremer todo mundo, está todo mundo orando, está todo mundo junto. Quando você vencer, nós estamos vencendo juntos. Quando você vencer o seu problema lá com seu filho, eu estou vencendo junto com você. Porque nós somos uma família só. Seu filho é o meu filho. Isso não é só figura de linguagem, não. É verdade, isso é verdade no mundo espiritual. Quando uma pessoa aqui cresce, nós crescemos junto com ela. Quando o servo de Deus cresce espiritualmente, nós crescemos junto. Quando você é liberto, nós somos libertos também, junto com você. O nosso ministério, ele cresce quando você cresce. Eu vou até contar um testemunho aqui. A nossa irmã Fabi, ela fez um atendimento na minha família, para minha prima, e a minha prima foi curada de câncer. Cara, eu sabendo disso, eu cresço junto, eu estou junto. Você entende? Sabe aquela coisa que eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não importa quem planta. Eu trouxe ela porque eu cria que ela podia receber. Eu escolhi ela para fazer o atendimento. Deus escolheu ela para fazer o atendimento. E ela foi curada. Ela tinha câncer no útero. E hoje ela pode ter filho. Quem explica? Não explica, vive. Milagre não se explica, milagre se vive. Então existe milagres reservada para um povo que ora junto. Existe milagres reservado para um casal que ora junto. Existe milagre reservado para amigos que oram juntos. Você tem que buscar pessoas para orar junto. Fica perdendo tempo em besteiras. Em nome de Jesus. Então essa oração não é apenas um encontro, não é apenas um lugar, não é apenas... Orar com a igreja é uma plataforma de lançamento.
para o mundo espiritual. Vocês entendem isso? Então, a oração vai transformar. A oração, ela vai criar um ambiente de impacto. Eu estou falando igual coach hoje. Todos vão sair cheios. Entendeu? Porque é uma presença coletiva de Deus para todos nós. Não vai ser só eu, não vai ser ninguém, todos nós. Se a gente falar, eu gostaria muito de orar com a pastora Tânia, a gente tem um pouquinho dela aqui, ó. Se quiser orar com a gente está sempre com ela. 2 Crônicas 5:13. Então a oração nos eleva até o ambiente da glória de Deus, gente. 2 Crônicas 5:13 fala assim: os que tocavam as trombetas e os cantores estavam como um, fazendo ouvir uma só voz. Isso é para o grupo de louvor? Não, para todos nós. Fala assim: estavam como um. Eles tocavam trombeta e estavam como um. Nesse momento eles vencem uma guerra porque eles estavam como um. Então nós precisamos estar como um, com o nosso cônjuge, com a nossa casa, com os nossos irmãos. Então não é apenas música. Quando a gente toca aqui, não é a música, não é a técnica, não é a afinação. A gente precisa estar unânime de coração. A gente está afinado no espírito. A gente precisa ter o mesmo propósito, a mesma expectativa. Sempre a nossa adoração é com uma expectativa, gente. Que vocês subam, que o coração de vocês cheguem até o Pai e se abra para isso que está acontecendo agora, para a palavra entrar. É para isso que a gente toca. Não é para, é legal, vou lá, que o louvor é legal. Deixa eu te falar, se uma pessoa com unção abrir a boca aqui e cantar sozinha, sem esses melismas, sem essas coisas aí que o pessoal faz, que é mais atrapalha do que... Se a pessoa cantar com o Espírito, você vai chorar aí. Porque não é a voz, é o propósito. Precisa ter propósito. E fala aqui... não, desculpa, esse texto não é esse, não é o da guerra. Esse texto de Crônicas, ele é o texto quando Salomão vai entregar o templo que ele construiu para Deus. Esse aqui é a entrega do templo. Os sacerdotes estavam lá louvando numa só voz, como uma só voz, né? Que fala que estavam como um. E o que acontece? Aí no outro texto vai falar assim: então a casa se encheu de uma nuvem. Estavam entregando o templo para Deus. Eles começaram a louvar. Imagina a cena. Numa só voz. Eu imagino um canto gregoriano, alguma coisa desse tipo assim. Sem instrumento, só a voz. De repente veio aquela nuvem encheu o templo. A glória de Deus se estabeleceu naquele lugar. Foi algo tremendo. Dá para pegar a glória de Deus assim. Já imaginou viver isso? Você pode ver isso. A glória de Deus invadindo o ambiente assim, tocando nas pessoas. Foi tão grande o impacto que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Depois você lê esse texto. Eles não conseguiam ficar de pé. Eles caíam. Porque a glória de Deus estava presente. Porque eles estavam unânimes. Eles estavam em unidade, em uma só voz. Então a igreja cresce junta, a igreja amadurece junta, a igreja busca junta. Busquem a gente. Nós somos sua família espiritual. Amém? Salmo 133 fala assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Não é na divisão, não é na disputa. E você é irmão da sua esposa, você sabia também? Além de ser cônjuge, você é irmão. Deus vai ordenar bem isso aí.
Amém? Não é na competição, não é no ego. Onde existe unidade, Deus ordena a bênção. Amém? Então a unidade traz a glória do Senhor. Então, concluindo isso, coração alinhado, diferenças perdendo força, propósito ganhando destaque, a fé se fortalecendo, a presença de Deus encontrando espaço para manifestação. Aí o que acontece? Levanta e anda. Levanta e anda. Esse é o final do negócio. Levanta e anda. Subiram até Deus. Não só nesse momento que eles estavam indo, sempre, todos os dias. E aí, levanta e anda. Amém? Então, Atos 1, oração preparou a igreja para receber o Espírito Santo. Atos 4, oração fortaleceu a igreja no momento de perseguição. Segundo a Crônica 5, a oração levou a igreja a manifestar a glória de Deus. Precisa de mais? Referência eu dou. Então, uma das maiores necessidades hoje da igreja, gente, não é mais a estrutura, não é mais a parede preta, não é mais o som melhor. É voltar a subir junto diante de Deus. A igreja precisa perceber isso. A gente precisa voltar às consagrações. Deus falou muito com isso para mim. Voltar às consagrações. A gente parou, a gente tinha um domingo por mês, a gente consagrava esse lugar. Todos vinham, todo o povo vinha e a gente consagrava. Mas não era o lugar, né, gente? A gente sabe que não é o lugar. É a igreja. A igreja que somos nós juntos. Então nós nos consagrávamos. Nós vamos voltar a fazer isso. Eu vou falar com o pastor, a gente vai ter que voltar. Não sei qual dia, se vai ser na semana, não sei qual dia. Então vamos lá. O coxo estava lá ainda. Eles estavam subindo para a oração. Então vamos, terceiro tópico aqui. Sair do estado de coxo e passar a adorar dentro do templo. Então, enquanto Pedro e João subia, alguém permanecia parado lá, não é? O coxo estava parado. Enquanto eles avançavam na vida de oração dele, alguém permanecia sentado todos os dias lá. Esperando o quê? Uma miséria. Um pouquinho para sobreviver. Enquanto eles estavam vivos diante de Deus, cumprindo um propósito com Deus, tinha uma pessoa lá querendo uma moedinha. Então imagina, Pedro e João entrando e aquele coxo lá fora, permanecendo lá de fora. Pedro e João vivendo a glória de Deus e aquele coxo sobrevivendo. Pedro e João buscando a presença de Deus e aquele coxo buscando uma moedinha. Que contraste. Aí você vê a Porta Formosa, né? Um outro que a Porta Formosa, gente, ela chamava Formosa porque ela era formosa. Ela era uma porta de bronze, tinha portas de ouro, mas a porta de bronze, ela foi feita em Corinto. Flávio José fala isso, um historiador da época. Ela foi feita em Corinto e era a mais bonita das portas. As pessoas preferiam entrar por ali para ver a porta. Só que tem um contraste ali, né? A porta admirada, a porta conhecida, mas diante dela o quê? Um homem coxo. Um homem paralítico, limitado, dependente, esperando uma moedinha para sobreviver. Preso na mesma condição que ele nasceu, que ele era coxo desde nascença. Que contraste. Mas esse contraste é o contraste que a gente vive hoje, não é? Enquanto muitos estão adorando, outros estão lá fora, vivendo uma miséria. Muitos desfrutam da presença, outros estão procurando misérias, moedinhas para sobreviver. Existe um acesso ao templo, só que a pessoa não vai.
porque ela está limitada, o diabo fechou a visão dela. Não é que ela não pode, ela pode, mas ela não vai. O coxo podia entrar no templo. Esse coxo era judeu, ele não era estrangeiro, mas ele estava pedindo moeda. Ele poderia entrar no templo. Então, é possível estar muito próximo do templo e não desfrutar do templo. Tem igreja cheia de Deus, cheia da palavra, você vai lá, é um show. Mas tem coxo lá fora ferido, tem coxo lá dentro ferido, tem coxo lá fora desanimado, tem coxo lá dentro desanimado, tem coxo lá fora sem esperança, tem coxo lá dentro sem esperança. Todo lugar tem coxo. Vivendo aquém do propósito de Deus. Mas também tem coxo lá no seu trabalho, tem coxo lá na sua casa. E quem que é o templo? Quem que é o templo perto desses coxos? Por que você não se abre para ele entrar? Por que você não mostra para ele a entrada? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem que é o representante de Jesus aqui na terra? Quando a gente subir, o que a gente vai falar? Quando o pai perguntar, e aquele coxo lá, por que você não chamou ele para entrar? Por que você passou apressado perto dele? Por que você não ofereceu aquilo que eu te dei? A liberdade do Espírito. Pedro deu para o coxo que ele tinha. Você deu para alguém já o que você tem? Pedro não deu para o coxo aquilo que ele queria. Pedro deu para o coxo aquilo que ele precisava. Você não tem que dar para as pessoas aquilo que elas querem. Você tem que dar para as pessoas aquilo que elas precisam. E aí a gente chega no centro da mensagem aqui, né? Que é o levanta e anda. Atos 3:5. Os olhava atentamente. O coxo olhava para eles atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O homem esperava uma moeda, gente, uma esmola. Ele nem sonhava que poderia alguém ter o levante e anda para ele. Tem muitas pessoas que estão esperando você falar o levante e anda para ele. Ela nem sonha no lugar que você habita, que você é o templo, que você é a porta, que você tem esse acesso. Eles só estão esperando você falar levante e anda. Não estão esperando nem você falar levante e anda, mas estão vivendo de moedas, moedinhas. O Espírito Santo te dá autoridade espiritual para isso. O Espírito Santo te dá o poder de Deus para isso. E em nome de Jesus você faz qualquer coisa. O que você espera quando alguém está cheio do Espírito Santo? O que você espera dessa pessoa? Outra pergunta: o que a pessoa espera de alguém que está cheio do Espírito Santo? Já fez essa pergunta? Se eu sou cheio, a pessoa espera alguma coisa para mim. Será que você está entendendo isso? Que você carrega? Você está entendendo que você carrega isso? Você está entendendo que as pessoas estão esperando isso? Você entende o tesouro que Deus colocou dentro de você? Ou não entendeu ainda? A gente pensa que tem pouco. A gente tem tudo, gente. Você tem tudo, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Para de procurar o que você acha que você precisa. Você não precisa de mais nada. Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, mas o que ele tinha, ele deu. Levanta e anda. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. O homem não procurava um milagre. O homem não procurava uma cura. Mas Cristo procurava ele.
Isso levou o servo dele, porque Cristo falou: você vai achar lá o meu filho, que não me conhece ainda. As pessoas estão órfãos porque ela não conhece os seus pais. E você tem acesso, você sabe quem é o pai delas, e você não fala. Você carrega hoje o levante e anda, gente. Está dentro de você, se levante e anda. Quem carrega Jesus sempre carrega mais do que aquilo que as pessoas têm. A pessoa pode ter tudo financeiramente, se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Eu já ouvi falar assim, a pessoa lá que arrumou um namorado lá: ai, pastor, ele é tão lindo, ai, ele é tão carinhoso, ele é tão... Aí você pergunta: ele tem Jesus? Só falta Jesus. Como assim, irmão? Falta tudo. Se só falta Jesus, falta tudo. Não tem nada, é pobre, cego e nu. Então, assim, o milagre, ele se transforma em ação. O milagre não pode ser só palavra, gente. O milagre tem que ser transformado. Para existir milagre tem que ter ação espiritual. Senão a coisa não acontece. Você nunca vai viver o milagre se não tiver ação. A ação de você orar com a sua esposa, a ação de você se alinhar com as coisas, a ação de você ser a pessoa que as pessoas olham e querem você perto. As pessoas olham para você e falam assim: você tem uma aura diferente. Manja a aura diferente? Assim. Essa aura diferente é Jesus, é o Espírito Santo que habita em você. Atos 3:7 fala assim: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles dentro do templo, pulando e louvando a Deus. Louvou, andou, entrou, adorou. O objetivo não era curar os pés desse homem, era transformar o coração dele. O propósito do milagre não é fazer alguém andar. O propósito do milagre não é fazer alguém enxergar, alguém ser curado de câncer. O propósito não é esse. O propósito é a pessoa adorar a Deus. Porque ele entrou e ele começou a adorar. Durante anos esse homem esteve ali sentado na porta, sozinho. Agora ele está ali dentro do templo adorando. Amém? Ele tornou-se um adorador. Não vai viver mais de esmola, vai viver da presença. Ele é rico agora. Quem recebe e levanta não é apenas ficar de pé. Ele passa a louvar a Deus. Ele passa a glorificar a Deus na vida dele. Se uma pessoa veio para o Senhor e ela não glorifica a Deus, ela não veio para o Senhor. Eu tenho essa convicção. Quem é levado por Jesus à adoração a Deus, essa pessoa verdadeiramente tem Deus. Se a pessoa não adora ao Senhor, ela não tem Deus. Porque se a pessoa adora ao Senhor, ela se levanta, ela caminha, ela entra no templo e ela adora. São esses passos. Não dá para ser diferente. Não existe algo maior do que Deus. Não existe algo. O milagre não era só o destino do homem lá. Não era só um caminho. O milagre tinha uma outra consequência que a gente vai ver agora. Atos 3:9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Era o mesmo homem? Era o mesmo homem. Não mudou, o homem não mudou. Ele tinha o mesmo rosto, tinha a mesma aparência, mas ele não era mais, ele não tinha a mesma condição mais. A condição dele mudou. Ele saiu de pedinte para adorador. Você pode estar aqui dentro da casa de Deus e ser um pedinte.
Você analisa, você é pedinte ou você é um adorador? Tem horas que eu faço essas perguntas para mim. Eu estou sentado aqui pedindo, Pai, orando, ou eu sou um adorador aqui? Quando você está em oração lá, você é um pedinte ou você é um adorador? Você é filho. Você não pode ser um pedinte. Se você é filho, você tem que ser um adorador. Qual a diferença do filho e do servo? O filho adora, o servo só serve. Amém? Então, Jesus não veio somente para melhorar a situação do coxo. Ele veio para posicionar aquele homem na terra como filho. Você entende o nível de mudança que aquele homem recebeu? Não foi só na perna foi o de menos, gente. E o milagre tinha um endereço. Nesse momento que esse homem foi curado, 5.000 pessoas aceitaram a Cristo. Por isso que eu falei, Deus não faz as coisas sem propósito. Tudo que você faz em nome de Jesus tem propósito. Não era só curar aquele homem, ele só foi curado para que 5.000 pessoas conhecessem o seu pai, que não conheciam. Judeus que não conheciam o seu próprio pai. Quem encontra Jesus, encontra o Pai. Então muitas vezes a pessoa está perto, mas ela não entrou, porque não tem ninguém para falar, levanta e anda. Muitas vezes a pessoa está dentro, mas ela não entrou, porque não tem ninguém para pegar no braço dela e falar assim, levanta aí, ó. Fica de pé, vem conhecer o seu Pai. Você precisa conhecer a porta para você levantar. O que você está esperando para conhecer a Deus? Uma esmola? O que você está esperando para conhecer a Deus? Uma transformação? Conhecer a Deus não é vir para a igreja, gente. Conhecer a Deus é ter relacionamento com Ele. Você tem relacionamento com seu Pai? Você pode se fortalecer. Você precisa começar a ter. Amanhã você vai acordar e vai conversar com o papai. A primeira coisa, antes de tomar o café, falar, papai, eu estou aqui acordando e quero te dar graça por mais um dia de vida. Papai, eu tenho uma agenda, mas que seja feita a sua vontade. Papai, me cobre com o teu sangue. Quando eu estiver na rua, cobre a minha casa, a minha família. Mas que eu possa ter o levante e anda na minha boca, papai. Ajuda eu a ter esse levante e anda. Ajuda que esse poder venha sobre mim, me encha desse levanta e anda, e eu possa falar isso com autoridade. Assim como o nosso irmão Pedro, assim como meu irmão Pedro falou, hoje você precisa viver isso. Amém? Estão comigo? Amém. Levanta, caminha, entra e adora. Pensa nisso. Vamos orar? Senhor meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti pela palavra, Pai. Pela palavra, pelo entendimento. Pai, nós sabemos que precisamos da oração, precisamos do relacionamento, precisamos da Sua presença, Pai. Para que sejamos cheios do Teu Espírito, Pai. Para que possamos, Senhor Deus, alimentar outros. Para que possamos ter o que entregar, Pai. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda enfermidade maligna, Pai. Tudo aquilo que faz nos distanciar, Pai, daqueles que nós amamos. Muitas vezes ficamos tanto tempo, Pai, para liberar um perdão, Pai. Coisa tão fácil, Pai. E nós, na carnalidade, não conseguimos, Senhor. Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Leva para um lugar fácil, Pai. Nós sejamos fácil para o Senhor, Pai. Para o Teu Espírito nos guiar, para o Teu Espírito, Senhor, tocar na nossa mente, no nosso coração. Quebranta o nosso coração, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, venha sobre essa igreja, Pai, com esse quebrantamento. Venha com essa igreja com esse entendimento, Pai. Que existem muitos ainda, Senhor, que estão coxos, que precisam ouvir o levanta e anda, Pai. E que nós possamos carregar esse levanta e anda para mostrar para esse povo, Senhor, o verdadeiro Pai, Senhor. Para tirar eles dessa condição de pedinte, Pai. E eles começarem a glorificar a Ti, Pai. Como nós glorificamos, Pai.
É isso que nós desejamos, Pai, queremos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.